Olá, hoje nós vamos falar de um caso assim bastante triste, né? Que é o caso do estudante do Colégio Bandeirantes. Então nós vamos falar de racismo, homofobia, elitismo, bullying e muita coisa que precisamos falar porque é necessário falar, apesar de ser bem pesado. Mas isso depois da vinheta. Então, demorou bastante tempo para eu estar abordando esse assunto, por uma série de coisas, né? Problemas de rotina, problemas que eu estava tentando assimilar tudo o que estava acontecendo, e conforme as coisas iam acontecendo, isso acabava mexendo comigo, porque eu fiquei assim bastante chocado com a história, porque trata-se de algo que está no meio que me é muito caro, que é o ambiente escolar, e também por se tratar de um jovem gay, e também porque eu comecei a perceber entre as camadas uma série de discussões em torno da questão racial, em questão da luta de classe. Aí me veio na cabeça toda a história do Karl Marx, né, a questão da alienação, e fiquei muito chocado porque comecei a ver atitudes estranhas tanto da direita como da esquerda, de colegas que de repente você imagina que tem uma lucidez e não tem a lucidez que você espera. Enfim, esse é o grande imbróglio. Vamos primeiro ao caso. O rapaz, ele estudou num dos colégios mais bem conceituados da cidade de São Paulo e do país, provavelmente, no nível de estudo que ele trabalha, que é o Colégio Bandeirantes. Um colégio de elite, né? Um colégio bem caro, bastante famoso. Ele era bolsista, ele era um garoto bastante inteligente e parece que esse fato de ser inteligente, esforçado, dedicado aos estudos já é algo meio que tradicional na família, porque o irmão mais velho também já foi bolsista, se não me falha a memória, no próprio Bandeirantes. E o irmão mais velho dele se formou ou já está trabalhando, mas ele está bem encaminhado na área da economia, né? Ele está estudando, já se formou de economista, uma coisa assim. O menino, ele se queixava e deixou bem claro nisso, nos registros que ele colocou, né, para a gente ter acesso após da fatalidade, que ele estava tendo assim muita pressão dentro do ambiente escolar, não só pressão por questão de nota, mas principalmente pressão de colegas. Mas é esse fato, né? Pressão de colegas por questão da sua sexualidade, porque ele era homossexual, por conta da racial, porque ele era negro e porque também ele era pobre. Aí eu vejo os desdobramentos de tudo isso, porque sabe quando você vem aquela conversa assim de que a emenda é pior do que o soneto, né? É mais ou menos isso que eu acabei vendo. Quando sai a notícia, chocante, porque você fica imaginando um garoto de 14 anos, bolsista, então eu acho que já está bem evidenciado que ele é inteligente, que ele é esforçado, ele era inteligente, ele era esforçado, e conseguiu, né, com o esforço da família, dessa mãe, que é uma mãe assim, bastante guerreira, encaminhar ele nesse sentido. Ele acaba não suportando todas essas pressões por conta desse volume de preconceito que existe em torno de todas essas questões. Então ele vai lá e tira a vida, né? Aí você começa a observar. Eu vi um vídeo de um conselho, agora eu vou ficar devendo para vocês, porque já faz um tempinho que eu vi, nesse marinhado de coisas que eu vi sobre esse tipo de situação. É um conselho, não sei se é Conselho Estadual de Educação, se é o próprio Conselho de Escola do Colégio Bandeirantes, eu não sei dizer que conselho é esse, mas de qualquer maneira a pessoa que estava falando era alguém que se diz entendido de educação. E ali ele dizia o seguinte, que essa história de bolsistas dentro do colégio era complicado porque a criança ou adolescente entrar em contato com pessoas de outro nível, entrava em estado de sofrimento, que o ideal era separar esses bolsistas dos não bolsistas, dos bolsistas dos pagantes, para que ela não sofresse com isso, porque afinal de contas uma criança ou um adolescente da classe alta viaja, passeia, tem acesso a bens e serviços, e o bolsista não tem, chegando lá começa a ter um conflito por causa disso, né? Ele se sente diminuído e cria um clima, quer dizer, uma conversa absurda, onde basicamente ele defende um apartheid
o apartheid por classe social, né? Eu acho isso muito, muito horroroso, terrível, um absurdo, e isso inclusive reforça a minha própria ideia de que não existe preconceito maior do que o preconceito de classe social, ou seja, o elitismo. Então o elitismo, na minha opinião, é uma peça-chave ao se discutir esse caso. Aí tem aí a questão racial, né? A questão racial é lógico que existia racismo, os próprios registros do garoto antes de fazer o desatino dele deixa bastante claro, né, que ele estava tirando a vida também por questão de racismo, de homofobia e tudo aquilo que ele sofria, porque ele era ridicularizado, porque ele era pobre e tudo mais. A questão racial se faz presente sim. O que me deixou chocado é com o fato de eu ver colegas meus de trabalho, porque assim, eu trabalho numa escola pública de periferia, e eu tenho muitos colegas assim, são pessoas dedicadas, esforçadas, competentes e tudo mais, mas eles são assim, eu chamo de esquerda cirandeira, né? Eu me considero como sendo uma pessoa de esquerda, mas uma coisa que me incomoda muito é essa questão de uma pessoa que se diz de esquerda e se preocupa muito mais com aquilo que você falou do que aquilo que você faz. Sabe aquele tipo de pessoa que implica com você de repente porque você usou uma palavra, tipo assim, você fala que, nossa, que cabelo crespo bonito, aí a pessoa vira, não, você está sendo racista, porque se você não fosse racista, você só falaria que o cabelo é bonito e não que o cabelo é crespo. Não entendo isso, porque eu posso falar assim, nossa, que cabelo cacheado bonito, que cabelo loiro bonito, que cabelo liso bonito, né? Você está elogiando, não estou entendendo onde está o racismo, né? Então, bom, deixa para lá. Mas de qualquer maneira eles são assim, né? Estando certo ou estando errado, eles são assim. Eles se preocupam muito mais com aquilo que se fala e com as questões raciais. E quando esse caso veio à tona e a gente começou a comentar, nossa, viu, né? Aquela história do menino do Colégio Bandeirantes que se matou, que ele sofria bullying, que ele sofria homofobia, porque a mídia está evidenciando muito a questão da homofobia. A mídia evidenciar a homofobia e deixar em segundo plano a questão do elitismo, eu entendo, né? Porque parece que virou meio pecado você comentar que existe elitismo nesse país. Como se de fato os ricos amassem os pobres, os empresários amassem os pobres, né? Aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, eles logo já pularam na frente da situação, falaram, não, porque o que fez ele se matar foi a questão racial. Isso me deixou chocado porque eles entraram na onda da própria mídia, né? Porque eles, apesar de serem de esquerda, deveriam conhecer Karl Marx, a questão das lutas de classe e tudo mais. Não, a questão racial é que foi determinante no suicídio do garoto, né? Sendo que o menino deixou muito claro que ele sofria muito também com a questão da homofobia, ele sofria muito com a questão do elitismo e também muito com a questão racial. Então é para a gente começar a refletir, será que a gente não está querendo fazer tipo assim um ranking de dor, qual é a dor mais doída, qual é a dor que merece a luta, qual é a dor que merece mais atenção, em vez de entender que o ser humano deve ser valorizado por ser ser humano e nós somos seres que temos direito, e romper com essa coisa neoliberal de achar que direito é privilégio. Olha só a armadilha que foi colocada para essa esquerda cirandeira que fica por aí para cima e para baixo chamando direito de privilégio. Chamando direito de privilégio, sim. Porque vejam só, quando você é tratado com respeito por alguém e você é branco, por exemplo, a polícia te para, ela te aborda com educação, com tato, com jeito para fazer o que tem que ser feito do serviço da polícia, e você é branco, não é um privilégio, é um direito que o negro tem também. O negro tem esse direito, mas não. A esquerda cirandeira, ela chama tudo de privilégio, o que é direito de privilégio, e faz o jogo do neoliberalismo, faz esse jogo desse capitalismo tardio, imaterial, financiarizado, que nós estamos num estágio tal que o trabalhador perdeu totalmente o sentido de ser, porque o produzir não interessa mais, o que interessa é o especular, é o jogo da especulação.
Então, gente, é um caso muito triste, isso revela várias coisas que vira e volta eu comento aqui nesse canal, a necessidade da educação sexual dentro das escolas, uma educação que promova a mistura das classes sociais, uma educação antirracista sim, mas não achar que o antirracismo vamos dizer assim, é o máximo das lutas, não existe luta maior do que o antirracismo. Todas as lutas devem ser lutadas, e existe aqui uma luta muito abandonada, que é a questão da luta contra o elitismo, que não está sendo abordada pela esquerda, pela essa esquerda cirandeira que troca os pés pelas mãos e sai fazendo coisas assim que acaba prejudicando o próprio desenvolver das nossas questões sociais, e fundamentalmente pegar forte nessa questão da própria elitismo, o combate do elitismo, a questão do combate da homofobia, tudo isso é muito importante e não deve ser desprezado. Bom, é um assunto assim bastante difícil, né? Eu estava tentando me preparar e arrumar um tempo razoável para tratar sobre isso. E eu lamento muito por esse garoto, que a família conforte essa mãe, esse irmão, que essa história abre nossas mentes para tudo isso, né? Que nós temos muito que lutar juntos, mas não lutar um contra o outro, porque o capitalismo cria armadilhas e a gente, mesmo sendo de esquerda, abraça e entra na onda, e quando vai ver, nós estamos super divididos, né? É a luta do negro, separado da luta do gay, e esquecemos que todos nós somos trabalhadores e que existe uma desigualdade social muito intensa que precisa ser combatida e precisa ser revertida. Então, um grande abraço, beijão e até mais.